Graça e paz, que essa paz de Cristo que excede todo entendimento guarde seu coração. Estamos começando aqui mais um culto aqui na Igreja Batista Êxodos de Salvador. Hoje estamos aqui nos estúdios da TV e Rádio Gospel Êxodo de Salvador, né? Por causa do decreto aí da pandemia. Nós estamos transmitindo esses dias domingo e quinta-feira aqui dos nossos estúdios. E hoje estaremos estudando aqui o livro de Gênesis 3. Mas eu convido a você que está em casa aí para abrir suas Bíblias em Salmo 127. E vamos ler um texto da palavra de Deus e que fala que todo bem procede de Deus. E é Deus quem guarda, é Deus quem sustenta, é Deus quem cuida de cada um de nós. E assim diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil seria levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu quero deixar bem claro aqui o versículo 1 do 127, que diz: se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão as coisas serão. Porque de Deus é que nós devemos esperar todas as coisas boas, principalmente a guarda, o cuidado. E nós estamos vivendo momentos no mundo inteiro, onde nós devemos olhar para o céu e confiar somente em Deus. Então eu convido você que está nos assistindo agora pelo Facebook, que você possa estar confiando no Senhor. Você que está aí com esse medo, temorizado por causa dessa situação. A Bíblia diz que Deus é a nossa paz, é o nosso refúgio, é o nosso descanso, é a nossa fortaleza. E a nossa palavra é essa: confortar o coração de vocês, porque a Bíblia, ela traz esse conforto para nós. Então confia no Senhor, entrega a Ele as tuas ansiedades e Ele vai cuidar de você. Então que Deus abençoe a nossa cidade do Salvador, abençoe a nossa Bahia, abençoe o nosso Brasil. E você que está em casa, que você possa refletir mais nesse relacionamento, você com Deus. A Bíblia diz que devemos buscar a Deus enquanto a gente pode achar. E eu não acredito que esses momentos são permitidos por Deus para nada. Existe um propósito de Deus na vida de cada um que está no mundo agora. Apreensivo, preocupado, ansioso. E a Bíblia diz que não devemos ficar ansioso por coisa alguma, mas devemos colocar diante de Deus com súplicas, orações e ações de graça. E Deus vai confortar o coração daqueles que estão atemorizados. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, abençoe a nossa cidade. E vamos orar, dando início o culto desta noite aqui, direto aqui do estúdio da Rádio Gospel Êxodo de Salvador. Amado e querido Deus, nós sabemos que todas as coisas o Senhor conhece, o Senhor é presciente. E tudo o que está acontecendo nas vidas agora no mundo inteiro, o Senhor tem conhecimento profundo. Por isso nós lançamos sobre Ti a vida dessas pessoas, para que o Senhor vá de encontro às suas necessidades. Oramos para que o Senhor esteja, ó Pai querido, falando ao coração de milhares de pessoas no mundo inteiro, nesse momento de pandemia mundial. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja na vida, da casa dessas pessoas. E nós trazemos, ó Deus, a Tua paz ao lado dessa pessoa, a cidade do Salvador, ó Deus, a nossa Bahia e a todo o nosso Brasil. Que todas as cidades do Brasil, todos os estados, estejam cobertos com a graça e a misericórdia do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Há uma canção que diz que há momentos na vida que a gente pensa em olhar para trás, desistir, desacreditar, perder a fé. Mas a Bíblia diz que não, que nós devemos sempre estar olhando para o nosso autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E assim diz a música.
Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí, e clamamos o nome de Jesus, o Senhor. E clamamos o nome de Jesus, o Senhor. E clamamos o nome de Jesus. Ele me ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí o que acontece? E clamamos o nome de Jesus. Só Ele pode te socorrer. E clamamos o nome de Jesus, meu Senhor. E clamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Só Ele pode nos socorrer. E clamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Pois é, se você está aí apreensivo, cansado, oprimido, triste, com medo, nós só temos uma palavra para você. Olha para o autor e consumador da fé. Coloca a tua visão para Ele, pois Ele é quem socorre a cada um que está sofrendo, que está triste. Porque nós olhamos para os montes, mas o nosso socorro, ele não vem dos montes. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Só Ele pode. E clamamos o nome de Jesus. Ele é o Senhor. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Só Ele. E clamamos o nome de Jesus, o Senhor. E clamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele disse um dia que daria a todos a paz, não a paz que o mundo dá, mas aquela paz eterna, aquela paz que traz um conforto e um refrigério à nossa alma. Jesus é aquele que pode, que tem o poder de dar e de proteger a vida de cada um de nós. Por isso, confia no Senhor. Não precisamos fazer sacrifício além do sacrifício de louvor, de adoração. O que Ele quer de nós é isso, porque todo sacrifício, de uma vez por todas, Ele já fez por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você nunca mais sacrificasse
mas que nós, a partir do momento que cresce e aceitasse o seu sacrifício na cruz, passássemos a adorar. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Deus está aqui, com certeza, tão certo como o ar que eu respiro. Isso é verdade. Tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus é Espírito e Ele está aí com você. Deus está aqui. E aí? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A palavra dele diz que aquele que clamar pelo nome do Senhor, Ele socorrerá. Então, com certeza, Ele está aí pertinho de você, Ele está aqui comigo, porque Deus é Espírito e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conheci um grande amigo, é esse Jesus que eu estou apresentando para você. Ele é filho de Deus Pai, glória a Ele. O seu nome é Jesus Cristo, é isso. Nele você pode confiar, só Ele é digno de nossa confiança. Fiel amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, só dele. Nele você pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Deus, aleluia. Esse Jesus um dia vai voltar nas nuvens e vai buscar todo aquele que crê no seu nome. Por isso, convertei-vos, entregai os vossos caminhos ao Senhor, fuja do pecado, porque Jesus, Ele tem uma promessa e ainda está de pé de trazer para você o melhor de toda a eternidade, que é você morar na vida eterna com Ele. Jesus é aquele que perdoa pecados.
Jesus é aquele que escreve o nosso nome no livro da vida. É aquele que vai voltar um dia para nos buscar e vamos morar eternamente com Ele. Que você possa entregar sua vida para Jesus. Que você possa sair do Adão caído e entrar pelo Cristo ressurreto e ter essa vida eterna. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A Cristo a glória. A ele a glória. Para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A Cristo a glória, a ele a glória, a Cristo a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o poder está na mão dele, o mundo está no controle de Deus. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, que Cristo tem o controle de todas as coisas, e Cristo está de braços abertos aí, cheio da sua paz, da sua misericórdia, para liberar para você, e Ele está oferecendo como sempre. E quando Ele chegou aqui, Ele disse que além de ser o caminho, a verdade e a vida, Ele também prometeu a paz, Ele prometeu resgate aos oprimidos. Vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos alivio. Então só tem uma pessoa que pode resolver o nosso problema, que é Jesus Cristo. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O que é que ele fez? O Criador fez nascer uma flor a brotar. Aleluia, Senhor. Olhai, 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 os lírios crescerem nos campos. Mas o Senhor nosso Deus, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus. Para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus. Para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus. Para nossa alegria,
pudesse imaginar. Ele fez e continua fazendo. O Criador fez nascer uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerem, sim, nos campos. Mas o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus, para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus, para nossa alegria, alegria da graça, da glória de Deus, para nossa alegria. De um galho seco como eu era, Deus pode fazer com você também, como muitos. Ele fez brotar, Ele fez renascer, Ele ressuscitou essa árvore que estava morta. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que Deus nos faz uma nova criatura. As coisas velhas ficam para longe. Ele faz um renovo nas nossas vidas. Ele perdoa os nossos pecados. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, falar a sua mente, o seu coração, e trazer essa paz e depositar dentro de você. E tudo isso é possível através da fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso que você vai estar ouvindo, está ouvindo agora através dessas canções. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Por isso que nós navegamos, não uma navegação sem destino, sem rumo, mas nós navegamos com a certeza de que Cristo está nos conduzindo para a eternidade. Isso já está pronto, Ele já prontou, e todo aquele que crer no seu nome entra nesse barco, e esse barco vai estar chegando lá nos céus a qualquer momento. E ainda há lugar para você. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei Deus, o Deus, o Deus, o Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, aleluia, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e me enche de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche tua igreja de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
encha de novo, Espírito de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. E nós vamos estudar o tema de hoje: a entrada do pecado no mundo, a queda do homem. Quero mandar um abraço para cada irmão aí que está em suas casas agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E precisamos estar mantendo a nossa fé em Cristo em meio a tantas dificuldades. A Bíblia sempre alertou que no fim dos tempos as coisas ficariam difíceis e a fé seria bombardeada por todos os lados. E muitos, a Bíblia diz, que escandalizariam, ficavam com medo, iam abandonar a sua fé. E quero dizer para você que os tempos que Jesus falava tanto, chegou. E nós estamos vivendo esses tempos. E daqui para frente, precisamos fortalecer a nossa fé para enfrentar adversidades e não negar jamais. Ele falou que teríamos aflições desse mundo. Ele não enganou ninguém. O que a Bíblia coloca é que nós fortaleçamos a nossa fé para que quando chegar o dia mau, assim como o apóstolo Paulo, a gente possa falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É por isso que nós cremos em Deus, porque a nossa esperança não está nesse mundo, está no outro. Mas esse mundo é como o mar vermelho. Esse mundo a gente vai passar por muitas adversidades, muitas provações, mas o nosso destino, o nosso fim, lá nos espera. A cidade santa. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Deus preparou para aqueles que o amam. Então você que não tem Cristo ainda, nós convidamos a você a não frequentar, a não fazer parte simplesmente de uma religião, mas crer no Cristo vivo, aquele que escreve o nome no livro da vida. Porque Apocalipse 20:15 vai dizer: se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, no dia que Cristo voltar e fazer a grande chamada, você não vai estar lá. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa palavra que você está ouvindo agora, essa mesma palavra que Noé pregou anos e muitos negaram, rejeitaram e pereceram. E nós estamos vivendo uma era semelhante à de Noé. Você que ouve a palavra de Deus, arrependei-vos dos seus pecados e volte para Deus enquanto há tempo. Capítulo 3 de Gênesis fala sobre a entrada do pecado no mundo. Em Gênesis 3, temos o relato da queda da humanidade. Aqui fica evidente que não cedemos ao pecado por causa do seu contexto ou como reflexo dos nossos antepassados. Adão e Eva, eles estavam no ambiente perfeito e mesmo assim fizeram a escolha errada. Hoje muitas pessoas questionam isso. Aqui está um exemplo. Deus colocou num lugar perfeito, eles eram perfeitos. Mas interessante que eles escolheram a coisa errada. E tudo isso com base no livre-arbítrio. Nesses primeiros capítulos de Gênesis, vemos Deus falando: agora a serpente, o diabo. E ali vemos a mulher Eva dando ouvidos. Uma coisa interessante, enquanto a palavra de Deus, ela promove ordem, a palavra de Satanás, a palavra do diabo, ela promove caos, destruição e morte. O que Deus queria no começo para Eva e Adão é que eles tivessem vida. E a vida estava na palavra de Deus. A vida estava em obedecer a palavra de Deus. A queda estava na desobediência a Deus e dar ouvidos a Satanás, o diabo. Então aqui nós vemos
a palavra de Deus sendo distorcida, enquanto a palavra que Eva ouvia, a palavra de Satanás, ela promovia uma desordem, uma desconstrução daquilo que Deus queria para a vida de Eva e Adão. E assim acontece conosco hoje. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, a palavra que traz paz, a palavra que traz vida, a palavra que leva nossos ânimos para cima, a palavra que corrige, pois Deus sempre deseja que eu e você tenhamos vida. O mundo foi criado em verdade, e ele veio antes que a mentira do enganador, ao comer aquele fruto proibido. Interessante, o problema não estava no fruto, o problema está na desobediência. Não coma, não faça. Adão e Eva trouxeram para si a vergonha e a morte. Quando Deus veio conversar com eles, como era de costume, eles se esconderam, eles se envergonharam, porque eles estavam nus. O pecado produz vergonha, o pecado produz cinicidade, o pecado, ele produz tudo isso de ruim. O pecado, ele faz com que a gente tenha medo, a gente se esconda. Foi o que aconteceu. Todos os dias, Deus queria conversar com o homem. Enquanto estava ali, na pureza, havia um diálogo. O mesmo Deus deseja hoje. A Bíblia diz que Deus deseja que o homem seja santo como ele é santo, ande na luz como ele é luz. Deus, ele sempre quis e sempre quer ter comunhão com o ser humano. Mas Isaías 59:2 confirma isso aqui, que separa você de Deus, o homem de Deus. O que separou aqui Adão e Eva de Deus foi o pecado, a desobediência. Com isso eles sentiram vergonha. Quem sabe você, que já conhece a palavra de Deus, e tem se escondido, e tem sentido vergonha, ou tem ficado cínico. O pecado, ele tira toda a vergonha do ser humano e deixa o ser humano cínico. Percebendo aquela tragédia, o Senhor questionou Adão, a quem ele havia constituído como guardião, que disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore. Adão acusou Deus. Adão disse que Deus era o culpado, porque foi ele quem deu uma mulher para ele. A mulher atrapalhou a vida dele. Olha o que acontece, o que o pecado faz no ser humano. E não é diferente de nós hoje. Hoje, um acusa o outro. Ninguém quer assumir sua responsabilidade. E aqui nós vemos aqui, quando Deus diz para Adão, e ele diz: foi a mulher que tu me deste por companheira. Ela pegou do fruto, me deu e eu comi. E a sua resposta, Adão, diz que a culpa de tudo aquilo era de Deus. E assim, a partir do pecado, todo erro que o homem comete, sempre culpa a Deus ou a outra pessoa. Em nenhum momento Adão demonstrou arrependimento. Ele logo de cara acusou a mulher logo de cara acusou a serpente. E Deus, para eles, era o culpado de tudo isso. Mas a Bíblia diz que aquilo que plantamos, colhemos. Nós, através do livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Exatamente o que se faz hoje. Nos escondemos e culpamos sempre a terceiro. O ser humano, ele nunca reconhece o seu erro. É raro ver um ser humano reconhecendo o seu erro, mas sempre acusando os outros, principalmente a Deus. O que o Senhor procura na terra, e o que o Senhor procurava em Adão e Eva? Um coração quebrantado, arrependido, porque quando há um coração quebrantado, um coração arrependido, a Bíblia diz que Deus restaura. E nós vimos isso
no Salmo 51, 17. Vejamos o que diz o Salmo 51, 17. E o que Deus espera aqui na terra são de homens e mulheres, corações aquebrantados, espírito. E assim diz a palavra do Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Isso Deus não desprezará. O que Deus esperava de Adão naquele momento não era que acusasse a Eva, não era acusar a Deus, mas reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua desobediência. E a Bíblia diz quando isso acontece. Nós temos outro texto, 1 João 5, 7 a 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. O Deus eterno sabia da fragilidade de Adão e Eva. O Deus eterno sabe das nossas fraquezas, sabe que somos humanos, sabe que somos falhos, não somos perfeitos. E o que Deus esperava aqui, o que espera de cada um de nós hoje, não é jogar a culpa nele nem nos outros, é reconhecer. Porque quando alguém reconhece, o texto de Salmo 51, 17 diz que Deus não desprezará um coração contrito, arrependido. E 1 João vai dizer que Deus perdoa, restaura e renova. É isso que o Senhor procura de pessoas aqui na terra. É o que Deus procurava na vida de Adão. E ali nós vimos uma consequência terrível que passou para toda a geração da humanidade. Após o erro do primeiro casal, a humanidade passou a sofrer muitas coisas. Primeiro, a terra foi amaldiçoada. A terra era boa, perfeita, e por causa do pecado, a terra passou a ter coisa ruim. A mulher passou a dar luz em meio a muitas dores. Gênesis 3:16. Com certeza, antes do pecado, ela gerou filhos, e esses filhos, ela não sentia dor. É tanto que agora ela passa a ter filho com dores. Para sobreviver, ele teria agora que trabalhar duro e muito duro. Ele tinha tudo no Jardim do Éden. Deus dava tudo de mão beijada. E aqui agora o Senhor diz que por causa do pecado, para sobreviver, teria que trabalhar e trabalhar duro. Agora não acharia mais a fruta normal no pé. Teria que plantar, teria que esperar crescer para que ele pudesse desfrutar. Em seguida, Deus os vestiu e aí os expulsa do Jardim do Éden e lá coloca os querubins para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Porque se eles tivessem acesso à árvore da vida no pecado, eles acabariam com nós todos. Que a Bíblia diz que nós todos íamos viver eternamente no pecado. Por isso que de imediatamente o Senhor os expulsa do Jardim do Éden e protege com os querubins. Porque essa árvore da vida só encontramos no futuro na pessoa de Jesus. Acesso esse que nós só teremos no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 vai dizer que no novo céu, na nova terra, nós vamos nos alimentar do fruto da árvore da vida, somente através de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Gênesis 3, 1 a 5, fala da serpente e da mulher. Na primeira parte do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que a serpente começou a conversar com Eva, questionando a ordem que Deus havia dado sobre o fato que eles não comerem de nenhum fruto das árvores do jardim. Eva respondeu que eles podiam sim comer, só não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal, pois se comesse, morreria. E ali não estava uma morte física. Deus havia dito para ele que eles morreriam,
mas é a morte eterna, é a separação de Deus. A serpente então discorda, como se Deus estivesse mentindo. A serpente vai e diz: olha, Deus está mentindo para você. Deus está enganando você. Deus está escondendo de você, porque o que Ele não quer é que você seja igual a Ele. Olha, quando se ouve a voz do diabo, porque o diabo sempre ele desconstrói a verdade de Deus. Que eles certamente não morreriam, assim dizia a serpente. Coma do fruto para ver, você não vai morrer. A serpente disse: quando eles comessem, os seus olhos abririam e eles seriam semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. O maior perigo é quando a gente dá ouvido, é quando a gente dá atenção à voz de Satanás. Porque o papel dele é desconstruir Deus das nossas mentes, é desconstruir o caráter de Deus e a palavra de Deus em nós. O diabo ele é muito astuto e tudo que ele precisa é de 1 minuto da nossa atenção para promover e provocar grandes danos na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: fuja do diabo, resista ao diabo. Não se deve dar ouvido a ele. O erro de Eva aqui foi dar atenção, foi ser alimentado com aquela conversa. Mas se fala sobre Adão. Onde estava Adão? Adão com certeza estava em algum outro lugar do jardim trabalhando, enquanto Eva estava sozinha, ociosamente passeando no jardim. Outra situação aqui. A gente precisa estar atento ao nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossa atitude, para não ficar ocioso. Com certeza Eva estava aqui sozinha, ociosa, a ponto de ela dar ouvidos àquela serpente. Provavelmente Adão estava distante, trabalhando, cuidando do jardim. De qualquer forma, é bom que nós coloquemos as nossas responsabilidades diante de nós, que cada um assuma o seu papel, a sua função. Eva não era uma criança, era uma pessoa adulta e já estava vivendo há muito tempo no jardim do Éden. Então ela tinha toda a ciência do que Deus havia dito. Não coma, cuidado, mas interessante que a serpente começou com certeza há algum tempo a rodear aquele casal, a descobrir o ponto fraco deles, e aqui ele descobre o ponto fraco de Eva. Provavelmente a serpente percebeu algum comportamento dela diferente, e ela sentiu que havia oportunidade. É assim que o diabo faz. A Bíblia diz que o diabo, ele vive ao redor de cada um de nós, bramando como leão faminto, buscando uma brecha para nos derrubar. Aqui com certeza, por algum tempo, a serpente esteve analisando a vida de Eva. E ela descobriu ali um comportamento e um momento de conversar e de atrair a atenção dela. Nós precisamos ter cuidado no nosso comportamento, com as nossas brechas. Cuidado com brechas. O que o diabo precisa é só de brecha e mais nada. Eva parou de dar ouvidos à voz de Deus e passou a dar ouvido à voz contrária, à voz da serpente. Há uma teoria de que a serpente, segundo o que a Bíblia diz, era um animal sagaz. Logo em Gênesis capítulo 3, 1. A teoria diz que a serpente, ela vivia ereta e até falava. E uma coisa que percebemos aqui é que o diabo sempre aproveita de oportunidades. A Bíblia fala que nós temos a nossa natureza carnal ruim. E através dessa natureza carnal, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, daquilo que falamos, Satanás aproveita
e nos pega no ponto fraco. Gênesis 13:1 diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. A Bíblia diz que a serpente era mais sagaz que todos os demais animais selváticos. Sagacidade, esperteza. Então, é uma teoria, mas diz que a serpente, ela não arrastava a barriga pelo chão, ela era ereta e ela conversava. Por isso que ela conversou com Eva. E ali o inimigo aproveita e utiliza aquele animal, aquele elemento para atrair a atenção de Eva. Devemos ter cuidado para ouvir somente a voz de Deus. O que Eva precisava era ter cuidado de sempre estar ouvindo a voz de Deus e não rejeitar de forma nenhuma. Pelo contrário, deveria rejeitar outra conversa que viesse ao contrário. Porque ela sabia que foi Deus quem criou cada um deles, foi Deus quem criou todo aquele universo, aquele jardim lindo. Ela poderia pensar, ela poderia passar e refletir e dizer, não, como uma pessoa dessa é ruim? Se tem nos dado tudo, até a nossa vida foi Ele que deu. Mas o que a gente tira de lição aqui é que a gente deve ter cuidado com a voz do inimigo. A voz que desconstrói, uma voz que coloca dúvida na nossa mente. Eva jamais deveria dar atenção à serpente. Quando ela olhou para a árvore, ficou muito tentada. O pecado é isso. A Bíblia fala da tentação. Nós somos tentados. Mas a tentação ainda não é o pecado, é a luz vermelha. E a Bíblia diz que quando alguém comete o pecado, dá luz. Aí morre. O salário do pecado é morte. E aqui tem o momento que Eva olha para aquela árvore. E ela sente atraída, sente obcecada. Ela praticamente estava ficando ali cega pela beleza e pela formosura daquele fruto. Pode ter pensado na cabeça dela, nossa, esse fruto é muito gostoso, essa árvore é muito bonita, isso deve ser muito saboroso. É o que o pecado é. Aparentemente bonito, atraente, saboroso, e aqueles que deixam de dar ouvido à voz de Deus, sempre vai cair no engodo de Satanás. Eva se sentiu tentada por esse fruto a ponto de tomar, comer e ainda oferecer para o seu marido. A atração foi tão grande. Ela deveria fugir da aparência do mal. A aparência do mal é tudo aquilo que vem desconstruir a verdade que nós já temos. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir e desconstruir a verdade de Deus na nossa vida. Aqui estava Eva dando ouvido e sendo desconstruído na vida dela, na mente dela, toda a verdade sobre Deus. Ela pega, come do fruto, do bem, do conhecimento do bem e do mal. E não apenas isso, levou o fruto para o seu marido. E aí que está outro segredo. Isso é muito comum entre marido e mulher. Há uma cumplicidade. Muitas vezes a mulher oferece algo para o esposo e o esposo, sem pestanejar, ele participa daquilo. Às vezes o marido ele oferece algo para a mulher e ela, confiando nele, participa daquilo que lhe oferece. Seja algo alimentar ou seja outra coisa. Aqui Eva, com certeza, que tinha uma intimidade, uma cumplicidade com seu esposo, e ao oferecer aquilo, ele com essa cumplicidade, ele não pensou, ele não reagiu, e aí
ele assumiu junto com ela aquele erro. E ele comeu do fruto, sem discernir, sem questionar. Ele, como homem, devia ter questionado. Ele sabia o que ele estava recebendo. Era o fruto que Deus disse que não deveria comer. Ele de dizer não. O Senhor disse para não comer. Vá, devolva ou joga fora. Ali estava a autoridade de Adão. Se Adão fizesse isso, estava cortado o mal. Mas o problema foi que Adão, ele recebeu, ele aceitou. Contudo, o discernimento que nós precisamos ter aqui é o de que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. Quando Adão comeu do fruto que Eva ofereceu, por mais que ele a amasse, estava desobedecendo uma ordem direta de Deus. E ele deve sempre ter essa convicção. Todas as leis de obediência, Deus, ele é maior. Abaixo de Deus, nós precisamos estar atento a isso. Se alguém chegar com alguma coisa que fere a ordem diretamente de Deus, não deve ser obedecido. Nem por mulher, nem por marido, nem por filho, nem por pai. Estava desobedecendo a ordem direta de Deus. E ele deve ser sempre o cabeça, a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Deus é sempre o primeiro, o primórdio, sabe, em nossa vida. Adão podia dizer, não, a ordem dele é sagrada, nós não podemos obedecer. Nós não podemos permitir que nada e ninguém tenha esse domínio, e que Adão deveria fazer era repreender a Eva e não comer daquele fruto. Acontece hoje. A Bíblia coloca que devemos obedecer a Deus. Devemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Nós hoje cometemos erros semelhantes ao de Adão e Eva. Nós precisamos discernir aquilo que vem para nós. 1 João 4,1 diz, precisamos discernir os espíritos para saber de onde vem. Se vem de Deus. Naquele momento, Adão precisava discernir e lembrar que a ordem de Deus, ela deve ser sempre cumprida e as outras rejeitadas. Então, quando acontecer na sua vida qualquer tipo de situação que fere uma ordem de Deus, não obedeça. Tanto Eva quanto Adão perceberam quando o Senhor chegou, porque isso era comum. Todos os dias eles sentiam alegria, ficavam ansiosos com aquele momento da chegada do Senhor. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eles não apareceram. Aquele dia eles estavam tristes, com medo. E aquele dia foi muito especial. Foi ali que Deus percebeu que eles haviam desobedecido. Quebrou a confiança, quebrou a aliança. E quando há algo errado, a primeira coisa que alguém faz é se esconder, é fugir. O pecado tem esse poder. Ele nos cobre de vergonha, ele nos distancia de Deus. E somente o sangue poderoso de Cristo pode nos proporcionar redenção, perdão e nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz é o reconciliador novamente. É aquele reconciliador que traz Adão de volta à presença de Deus. Que traz eu e você à presença de Deus. Então isso nós vimos aí de Gênesis 1 ao 5. 3 de 1 a 5. E Gênesis 3, de 9 a 13, fala sobre Adão e Eva, eles se escondem do Senhor. Aquele dia foi diferente para o Senhor quando ele chega ao jardim do Éden. Ele percebe que o homem não estava esperando, como todos os dias. É como hoje. Quando alguém entra em pecado, a primeira coisa que faz é fugir da presença de Deus.
é se separar do corpo de Cristo, a igreja. É desaparecer. Pois quem realmente serve a Cristo, como Adão estava no momento antes do pecado, ele tinha expectativa. É aquela velha história que a gente já conhece. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa linguagem é muito falar de nosso meio hoje. Quando há alegria, quando há prazer, mas quando há pecado, ele tira a nossa alegria, ele tira nosso prazer e ele nos afasta do Senhor. Então perguntou o Senhor, onde você está? E Adão responde, quando ouvi os passos do Senhor no jardim, fiquei com medo porque estava nu. Mas quem te disse que você estava nu? Quem te falou que você estava nu? Intrigado com aquilo, o Senhor pergunta, E em seguida perguntou se havia. Deus sabia, mas Deus pergunta, você comeu aquilo que eu mandei que você não deveria comer? E eles, comemos, Senhor. Mas o que havia sido a culpa de Eva e não dele? Essa foi a mulher que tu me deu. Foi por causa dela que eu comi. E isso que acontece com muitos de nós. A gente sempre acusa os outros pelo nosso próprio pecado. Em outras palavras, estava dizendo que a culpa dele ter comido o fruto era de Deus, porque tinha entregado aquela mulher para ele. Sem dar resposta ao princípio, o Senhor perguntou a Eva por que havia feito isso. E por sua vez, Eva disse, foi a serpente dizendo que ela havia enganado. Um passando a culpa para o outro. A atitude do primeiro casal é hábito da maioria de nós hoje. Repassar a culpa, jogar a culpa para o outro. É a postura de quem não assume responsabilidade. A posição de cada um é assumir a sua culpa. E hoje continuamos com a síndrome de Adão e de Eva. A culpa é do outro, a culpa é do Senhor. Ah, Deus, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor está permitindo, o Senhor está deixando isso, como se Deus fosse o culpado de tudo isso. Mas Deus nos convida à mudança, a arrependimento. Como eu já disse, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós somos falhos, nós somos fracos. O que Ele quer de nós é simples, que eu e você reconheçam o pecado, conforme está em 1 João 7, 9 a 10. Se confessarmos, Ele perdoa, é só falar a verdade. O problema nosso é continuar na mentira, continuar escondendo. E Deus sabe disso. Por isso que Ele pergunta para Adão, onde estás? Deus sabia onde estava Adão, porque ninguém foge da presença de Deus. Ninguém jamais. E Deus pergunta, tu comeste do fruto? Deus sabia que comeu, porque Deus quer que eu e você seja sincero com Ele. Não perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos dizer, Deus, eu errei, eu comi. O problema não foi de Eva, o problema não foi de Adão, o problema não foi da serpente, o problema é meu. E cada um precisa assumir os seus erros e confessar os seus pecados, porque assim ele reconhece um coração sincero, justo e perdoa os seus pecados. No final, somos nós quem decidimos, no final somos nós quem tomamos a decisão de pecar ou não. A Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus atos. O que alguém planta, colhe. Ninguém deve culpar o outro pelos seus problemas. A responsabilidade é sempre pessoal. Então, quando se pecar, o que se deve fazer? Arrepender, mudar, voltar, dizer eu errei e confessar. A sinceridade vai nos trazer de volta a comunhão com Deus. Isso nós vimos aí do capítulo 3 a 9 de Gênesis, Adão e Eva se escondendo de Deus.
E a partir do 3, 14 a 18, nós vemos a consequência do pecado. O que o pecado trouxe de consequência para nós? As consequências foram gravíssimas e a primeira a receber a sentença foi a serpente. Como já dissemos, o Senhor disse que ela rastejaria sobre a terra e que colocaria inimizade entre ela e o ser humano. E que ela, a partir daquele momento, se tornaria maldita. A mulher, por seu lado, Deus disse que ela daria luz a filhos, e em meio a dores, e que o desejo dela seria para o seu esposo. E ao homem o Senhor disse que ele passaria agora a alimentar-se debaixo de muito trabalho, debaixo de muito suor, até que ele voltasse à terra quando morresse. Ou seja, a vida boa, a mamata de Adão, a partir daquele momento, acabou. É isso que a Bíblia coloca. Adão acabou a sua mamata. Agora você vai sair do jardim, você vai plantar para comer. Você vai correr atrás agora. E aí a terra que não produzia espinhos, não produzia coisas ruins. Então começou também a produzir. E não foi fácil, e não é fácil até hoje, como a gente sabe disso. Então o homem precisava perseverar em meio à tribulação. Após a sentença de Deus, Deus os vestiu com pele de animais, vestiu Adão, vestiu a Eva, e expulsou do jardim, e colocou querubins, para que eles não comessem da árvore da vida. Essa árvore, esse caminho, só veio a ser aberto novamente através da morte de Jesus. Então Jesus é a árvore da vida. É essa árvore que ele não podia comer no pecado para não continuar eternamente no pecado. Hoje nós comemos essa árvore. Hoje nós temos essa árvore e nela nós temos vida. Jesus é a árvore da vida que hoje nós conhecemos. Que você possa tirar lição desses acontecimentos, que a gente possa olhar como estatística. A narrativa sobre a serpente, sobre a sua queda, ela era sedutora como todos os animais, ela era sagaz, E aqui nós vimos, como eu já disse antes, a serpente, ela andava ereta, segundo o que a gente tem como teoria. Ela tinha poder de falar, e ela falava livremente com a sua vítima. Era ardilosa, era insinuosa, maliciosa. E mais tarde, a serpente, ela é a figura de Satanás. Astuto, malandro, e faz o mesmo papel. À luz da verdade bíblica, nós entendemos que hoje, essa serpente é Satanás. E aí nós vemos lá em Gênesis 3,15, quando a palavra de Deus diz que alguém que nasceria de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus venceria Satanás lá na cruz do Calvário. E foi o que aconteceu. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele destruiu a morte, venceu a morte e destruiu Satanás definitivamente. E aqui a gente vê cumprindo essas profecias. Quanto à mulher, conversar com o tentador sempre é perigoso. Conversar com o inimigo sempre será perigosíssimo. Inconsciente, Eva estava revelando um desejo de entrar num acordo com o tentador. Jamais devemos fazer acordo com o inimigo. Temos que ter cuidado com o que pensamos, com o que desejamos, com o que queremos. O que Satanás faz todo o tempo é descobrir o seu e o meu ponto fraco. E ali ele vai buscar um momento para conversar com você. E como você tem esse ponto fraco, ele sabe que você deseja isso. Ele vai puxar a conversa. E ele vai desconstruir a verdade em você. Ele vai colocar dúvida no seu coração, na sua mente. Como a serpente fez com Eva.
E ela, inconsciente, sem perceber, ela começa a conversar e começa a dar atenção. Ela não tinha vantagem das palavras usadas por Jesus em Mateus 4,10. Ela não tinha a advertência de Tiago 4,7. Ela era inocente, ingênua e confiante. Não servia de parceiro para o ardiloso antagonista, que era o diabo. Ela não quis ficar do lado e ver Deus sendo deturpado. Só que ela, em vez de obedecer a palavra de Deus, apesar dela não ter gostado, porque ela disse que Deus disse que não deveria fazer, ela devia continuar com a firmeza, mas ela deu ouvido. Então tentou corajosamente corrigir aquela serpente. É como muita gente que serve a Deus. Às vezes não gosta que fala mal do Evangelho. Não gosta que fala mal do seu Deus, da sua igreja. Mas infelizmente essas pessoas, elas dão lugar e elas vão atrás e elas compartilham com o inimigo. Foi o que Eva fez. Apesar de ter dizendo que Deus havia dito, defendendo Deus, a serpente com sua conversa fiada foi ganhando a confiança dela. Aí citou a proibição de Deus. Olha, você acha que seu Deus é isso? Você está dizendo que o seu Deus é correto? Mas o seu Deus está mentindo para você. Porque o seu Deus proibiu que você comesse dessa árvore. E o que é que está por trás disso? Ele está enganando vocês. Então olha que Satanás, ele sempre vai buscar algo para distorcer as verdades de Deus. E aqui ele citou a proibição de Deus de maneira errada, acrescentando palavras torcidas. É assim que o diabo faz. Utiliza a Bíblia, palavras da Bíblia, para dizer para pessoas que estão defendendo a fé e a Bíblia, e muitas vezes aquelas palavras erradas conseguem enganar você. Foi o que fez com Eva. Como Deus sereis. E Eva achou que poderia ser. E ela caiu. Agora Eva entrava na conversa. Primeira coisa que Eva devia fazer era cortar a conversa e ir embora. Então, sirva de exemplo para você. Quando você estiver em algum ambiente e alguma conversa começar a te levar a contradizer a Deus, contradizer a palavra de Deus, você não deve alimentar essa conversa. Você deve cortar essa conversa e cair fora. O erro de Eva foi esse. Ela alimentou, ela entrou na conversa. O sedutor avançou com seus argumentos, com a sua sagacidade. Mais do que depressa, ele deu a entender que o grande desejo do homem era ser igual a Deus. Ele influenciou tanto Eva, que acabou enchendo a cabeça de Eva. E Eva começou a alimentar esse desejo também de ser igual a Deus. Isso na conversa do diabo. E ela foi enganada direitinho. Deliberadamente. Ali houve uma frustração do seu Deus, frustração divina. É o que muitos de nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, e muitas vezes somos frustrados porque deixamos de ouvir a Deus para dar ouvido a Satanás, dar ouvido a doutrinas heréticas, da doutrina que combate a própria Bíblia. E acaba você tendo dúvida no seu coração, na sua mente, como Eva teve. A conversa da serpente foi muito maliciosa, muito manhosa, de jeitinho, e foi ali agradando a ela, sem ferir a Eva, aquele jeitinho satânico que a gente já conhece. E Eva foi iludida pelaquela conversa. Então o conselho é: examine os espíritos. Não entre numa conversa que você percebe que logo de cara está desconstruindo a pessoa de Deus. Vendo a mulher, tomou e comeu. Os fortes verbos contam a história de maneira viva e clara. Algo aconteceu no raciocínio da mulher. Gradualmente o fruto tomou um novo significado. Era atraente aos olhos, de bom paladar e poderoso para conceder novo alimento, que era delicioso e atraente. Queria também o poder. Então aquele fruto gerou em Eva todo esse desejo, prazer, poder, e aí
ela ficou praticamente cega com toda aquela conversa da serpente. O próximo passo foi automático e imediato. Tomou e comeu. Você ali sendo incitado, sendo levado. E aí ela pegou e comeu. É quando você é tentado, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Não cede à tentação. Enquanto você é tentado, não tem problema nenhum. Mas quando você tomou e comeu, você deu luz ao pecado. Esse é o problema de muita gente. Está sendo enganado, está sendo levado, engodado pelo pecado. Tem que fazer como José, fugir, literalmente. O tentador já não era mais necessário a partir daquele momento. Eva assumiu a tarefa de apresentar o bem recomendado fruto ao seu marido. A partir dali o diabo não precisava mais trabalhar a vida de Adão, a vida da sua casa. Muitas vezes acontece. O diabo derruba um na sua casa e através desse um ele destrói a família inteira. E aí o que acontece? Quem sabe com você que está me assistindo, que hoje está fora do evangelho, por exemplo, o diabo derrubou você e você foi para sua casa e destruiu a sua casa. Aqui o diabo não precisou ir lá mais conversar com Adão. Já tinha um mensageiro dele. Eva se tornou agora parceria dele. E tem muita gente que conhece a Bíblia, conhece a palavra, está na igreja, mas continua dando ouvido ao diabo. E o diabo não precisa ir na sua casa para destruir o seu casamento. Você mesmo destrui as coisas. Aprenda com essa palavra. O texto sai de abrir os olhos, percebendo. Descreve um súbito milagre. A promessa do tentador cumpriu-se imediatamente. Perceberam que estavam enxergando coisas que elas não viam antes. Cuidado! Satanás, ele leva as pessoas, oferece e elas encontram. Mas encontram de forma errada. O que Eva encontrou aqui não é para ela estar enxergando dessa forma. E muitas vezes nós enxergamos dessa forma, mas é a forma errada, a forma do pecado. Aí você acha que sabe tudo. Sabe tanto que os conhecimentos da palavra de Deus, o conhecimento da igreja já não vale mais para você. A partir dali, o diabo percebeu, através daquela serpente, que Eva já estava totalmente enrolada. Mas o que viram foi muito diferente do quadro colorido, pintado pela serpente. Aquele momento colorido. A Bíblia também fala que o pecado é como mel. Ele desce na nossa garganta doce, saboroso, mas quando chega nas entranhas se torna como fel. Então toda aquela beleza colorida que a serpente passou para Eva, depois do pecado, se tornou algo terrível. Uma escuridão espiritual terrível. É isso que a Bíblia diz. Salário do pecado é a morte. E aqui se cumpriu o que Deus disse. Não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E essa morte é espiritual. Essa morte é a tristeza. Essa morte é a depressão que aquela mulher levou. É a escuridão espiritual, o afastamento de Deus. E ela sentiu na pele, junto com Adão, que elas foram enganadas. Assim, por causa da escolha dela. Lembramos que aqui a escolha foi de Eva, foi de Adão. Eles tinham livre-arbítrio. É o que eu e você tem hoje. Nós temos escolhas. Nós temos o poder do livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Escolher amar, escolher odiar. Escolher servir a Deus ou escolher negar a Deus. A voz do Senhor pela viração do dia já não era mais aquela voz brilhante. Já não tinha mais expectativa. O pecado tira de nós a alegria do Senhor. Tira de nós essa comunhão com Deus. Podia se esconder de Deus, sim, mas não pode se escapar de Deus. O ser humano, ele pode até se esconder, mas escapar de Deus, jamais. Foi o que Eva e Adão fez. Se esconderam de Deus, mas não se escapam de Deus. Porque o Salmo 139 diz que
Da presença de Deus ninguém pode fugir. Se subir aos céus, se descer lá embaixo na terra, aonde for, Deus sempre vai estar vendo você. E a mulher deu da árvore e Adão comeu. As perguntas divinas foram diretas e incomumente específicas. Em vez de confessar abertamente, rogando por misericórdia, Adão começou a culpar a Deus. Quando você estiver em alguma situação de pecado, de erro, não julgue ou não jogue para os outros. Não culpe os outros, não culpe a Deus. Aprenda qual o segredo para que você resolva o seu problema do pecado. Chegue para Deus e fale a verdade. Nesse caso aqui, Adão, ele, em vez de confessar, em vez de pedir a misericórdia de Deus, ele acusou Deus, acusou Eva. É isso que continua acontecendo conosco. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos fracos. O que Ele quer de nós é um coração sincero. É isso que Ele quer de você. Se você tem estado nessa situação e muitas vezes se acha culpado de tudo, não, pare. Diga para Deus. Diga para Deus o teu problema, como diz Filipenses 4:6. Não fique ansioso, não fique preocupado. Diga para Deus que você é fraco, que você errou, que você não consegue fazer certas coisas, mas que você quer mudar e com certeza Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Quanta maldita és, diz o Senhor para aquela serpente. O Senhor destacou a origem e a instigação da tentação para a condenação e degradação em comum. O pecado nos torna maldito. O pecado nos faz arrastar pelo chão. O pecado nos separa de Deus. E a questão da serpente foi isso. O pecado fez ela ficar maldita. Fez ela se rastejar pelo chão. Rastejaria pela vida fora. O ódio seria a sua porção, vindo de todas as direções. Muitos a considerariam para sempre como símbolo da degradação daquilo que tinha injuriado a Deus. Além de representar a raça da serpente, também representaria o poder do reino do mal. Enquanto houvesse vida, os homens a odiariam e procurariam destruir. Natural hoje quando se vê uma cobra, uma serpente, né? Querer matar, querer destruir. Sempre será inimizade do homem. É o que a gente vê. E quanto à mulher, qual foi o seu erro? De levar para o seu marido só? Não. De desobedecer o princípio de Deus. E para ela, Deus disse, a partir de agora, você vai ser sujeita ao homem, sujeita ao esposo, e sofrimento e gravidez e parto vão acompanhar você com as dores. Aqui nós temos uma teoria, o seguinte, alguém pergunta assim, mas ela já teve filhos antes de pecar? Quando Deus cria o Jardim do Éden, não cria o Jardim do Éden hoje, Adão e Eva hoje, e de tarde ou no dia, eles erram. A Bíblia diz que Deus falava com esse homem e essa mulher todos os dias no fim da tarde. Não sabemos quantos anos isso durou, mas com certeza durou muitos anos. O homem viveu no Jardim do Éden sem pecar muitos anos, na perfeição muitos anos. E quando Deus deu a ele a ordem de multiplicar, com certeza eles tiveram filhos antes do pecado. Essa é a ideia. Porque se Deus diz, vou te dar uma mulher, e a partir de agora vocês vão produzir o quê? Filhos. Nova geração. Se a Bíblia diz que você vai ter dor agora, com certeza ela paria e não tinha dor. Então, acreditamos nessa teoria que a Bíblia não diz claramente, mas pelo que se vê, ela teve filhos antes do pecado. E a Bíblia vai contar uma genealogia, né, a partir de um homem, depois do pecado.
E aí vem a história que a gente conhece para a gente chegar até Jesus, o autor da vida, o autor da fé. Então, de acordo com o propósito divino, a vida deve continuar, ainda que a sentença de morte tenha sido declarada. O Senhor disse: Adão, você agora vai trabalhar, você vai agora produzir, e enquanto você viver nesse mundo, você vai ter aflições. Isso só vai acabar quando voltar ao pó da terra, conforme o versículo 19 do capítulo 3. E aí o Senhor lança fora um ato necessário e misericordioso. O Senhor não permitia que o homem rebelde tivesse acesso à árvore da vida, porque se tivesse acesso à árvore da vida no pecado, viveríamos em pecado eternamente, não teríamos jeito. Mas graças a Deus que Ele mandou o homem para fora do jardim. E hoje nós podemos entender que a árvore da vida é Cristo e Ele nos tira dessa perdição eterna. Foram usados para descrever o terrível inacessibilidade de Jeová. Em geral, sua função parece ser de guardar a sagrada habitação de Deus contra a usurpação e contaminação. Falando dos querubins. Os querubins foram guardar o jardim para que Adão e Eva não voltassem ali para tocar naquela árvore. O refugio de uma espada que se revolvia. O caminho de volta ao Éden estava guardado não só pelos querubins, mas também por uma espada refugente que se revolvia. Isso servia de garantia de que o homem não tentaria se aproximar da árvore da vida, embora o paraíso do homem lhe fosse fechado por causa do pecado. Deus não se esqueceu de suas criaturas. João 3,16. Porque Deus amou o homem de tal maneira que prometeu e mandou Jesus para morrer da cruz, ressuscitar dos mortos. Assim, por meio de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, por meio de outro homem, Jesus, a gente pode sair do pecado e entrar na vida eterna. Por isso que o pecado trouxe consequências terríveis, mas graças a Deus que Deus não nos deixou desamparado, continuou nos amando mesmo não merecendo, nem eu nem você. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e que se Deus não tivesse vindo, nós jamais teríamos condição de ir até Ele. Por isso que a salvação é de graça, para que ninguém bata no peito e compre e diga que eu comprei. Não, é totalmente gratuita e é pelo que Jesus fez, não é pelo que a gente faz ou vai fazer. Então não há essa de boas obras. As boas obras, elas são para aqueles que já têm a fé. Então quem tem a fé, pratica boas obras. Por isso, deve estar casado. Porque se temos a fé e não vivemos uma vida na misericórdia, na graça de Deus, não tem valor nenhum. Então que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Né? Lembrando que a história do pecado, a gente pode tirar lições para que a gente não viva a vida nesse presente conforme os nossos pais do passado. Mas que ao errarmos, ao cairmos, podemos logo de cara confessar ao Senhor. Então o que Deus quer de mim e de você não é perfeição, porque aqui nesse mundo não vamos ser perfeitos. A Bíblia diz que nós, apesar de termos Cristo, continuamos pecadores. E quem disser que não é pecador é mentiroso. Mas a sinceridade de não viver a prática do pecado é que nos faz agradáveis aos olhos de Deus. Então Deus gosta de um coração quebrantado, humilde, simples, né? Então é esse ser que Deus está procurando para servir a Ele aqui na terra. Arrependido, que volte do pecado, que não se contamine com o pecado, mas que enquanto viver nesse mundo, vai viver protegido, vai viver blindado pelo Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de toda iniquidade, de todo o pecado. E vivemos aqui sempre na esperança da glória de Deus. Então, graças a Deus, que não ficamos fora do Jardim do Éden. Estamos de volta através de Jesus Cristo. E aí nós vamos viver com Ele, né? Na linda cidade, a Nova Jerusalém, no lindo Jardim do Éden espiritual,
e lá não haverá mais dor, separação, morte, lá só haverá vida para sempre. E a árvore da vida, a Bíblia diz em Apocalipse 21, que está lá no centro dessa cidade. E essa árvore da vida se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? Que você seja cheio da graça de Deus e que Deus aperfeiçoe através do Espírito Santo aquilo que palavras humanas não conseguem, mas que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração. Porque Deus, apesar de ser grande, de ser soberano, Ele gosta e Ele fez a mim e a você para habitar dentro de nós. Apesar de sermos pó, Deus habita só dentro de nós. E aí diz assim, eu quero encerrar com essa música assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto, absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto, absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Jesus, tu te importa comigo, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amado Deus, a ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Apesar de termos caído no Éden, tu não nos deixou lá, jogado, esquecido. Tu mandou Jesus Cristo e hoje nós temos acesso de novo à tua presença através de Jesus. Eu quero orar por esta família, por esta pessoa que ainda não tem esse conhecimento de Deus, que ainda vive, Senhor Deus, fora do jardim do Éden, fora da presença do Senhor. Meu Pai querido, o sangue de Jesus foi derramado na cruz por esta família, por esta pessoa. E eu oro para que haja conversão, Senhor. Abençoa, Deus, a este lar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, queremos orar pela nossa cidade, Deus. Traga, Senhor Deus, salvação à nossa cidade, Senhor. Traga cura à nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Traga cura ao mundo, aqueles que sofrem, Senhor. Que esse seja o momento, ó Deus, que as pessoas estejam voltando, Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Porque a tua palavra diz que todo aquele que clamasse pelo nome do Senhor seria salvo. E que nesta hora o Espírito de Deus esteja incomodando corações pelo mundo afora, para que haja um retorno aos pés do Senhor, através do Cristo vivo, aquele que ressuscitou dos mortos e está vivo. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Até o próximo domingo à noite, ao vivo aqui de Salvador, neste belo e maravilhoso culto. Paz de Cristo, que excede entendimento. Tchau, tchau. Até domingo, se Deus permitir.